Hoje nós vamos aprender a criar esse filtro aqui para Instagram, que é nada mais nada menos que um santinho para político, ótimo para fazer uma renda extra nessa época de eleições. Então, me acompanhe aqui. Presta atenção que você vai sair daqui com esse filtro pronto. Bora lá? Sejam bem-vindos a mais um tutorial de MetaSpark. Se você não faz ideia do que eu estou falando, o que é MetaSpark, Kevin? É a plataforma de criação de filtros para o Instagram, Facebook e plataformas da Meta. Se é a primeira vez que você está criando um filtro, pode ser que você fique um pouco confuso aqui nesse vídeo. Por isso eu recomendo que você veja a playlist de iniciantes do canal. Só entrar no canal, vai em playlist, você vai ver várias que tem lá. Ou, né, até mesmo comprar o meu curso Designer de Filtros, que eu ensino do zero a usar a plataforma. Tô dizendo isso, né, para você não vir no comentário falar que eu pulei tal parte, pulei blá 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 blá. São tantas coisas que não dá para ensinar em todo vídeo, toda vez a usar do zero o programa. Dito isso, a gente pode seguir para o tutorial. A primeira coisa que a gente vai precisar é uma imagem, igual vocês viram lá no começo que eu mostrei no filtro, aquela parte embaixo é uma imagem, tá? Essa imagem, ela deve estar na resolução 1024 por 1024 e salva em PNG. Não importa onde você fez ela, se foi no Canva, se foi no Photoshop, no Illustrator, etc. Só tem que estar em PNG, né, pra gente ter a transparência ali, e no tamanho 1024 por 1024 pixels. Aqui eu fiz essa aqui de exemplo, né, uma brincadeira aí com o Zuckerberg, mas é claro que na hora que você for fazer a sua, você tem que seguir todas as normas das leis eleitorais. Eu não vou nem me arriscar a falar sobre isso porque eu não sei, ok? Mas nada impede você de pesquisar ou até mesmo de consultar o seu cliente, se for o caso, provavelmente ele vai saber se você vai ter que colocar algum número, alguma coisa, e também as datas que você precisa colocar ele no ar e também tirar do ar. Tem todas essas regras, toma muito cuidado na hora de fazer coisas para político. Todas as regras que servem para publicidade de político serve aqui também nos filtros, ok? Então fiquem atentos. Então você vai criar sua imagem e vai salvar ela em PNG, que eu usei o Photoshop, só um exemplo. Você pode usar o seu software preferido aí, ou até pedir para o seu cliente te mandar já essa imagem pronta, ok? Só fala para ele que tem que ser 1024 por 1024 para garantir a melhor qualidade da imagem no seu efeito. E agora, que você já tem a imagem, a gente já pode partir para o MetaSpark. Aqui no MetaSpark nós vamos começar um efeito do zero, né, de compartilhamento, que é a segunda opção aqui, que é o Sharing Effect. Sempre vai nela quando você quiser criar um filtro para Instagram, tá? Não vai nas outras, sempre Sharing Effect. Você vai clicar e ele vai abrir um projeto vazio para a gente começar ali a nossa criação. Abriu o projeto, vou colocar aqui em tela cheia e vamos fazer uma configuração, porque o Spark ele tem uma compressão automática de imagem que pode deixar tanto seu Spark mais lento como deixar as imagens em baixa qualidade. É uma opção boa, mas só quando você for um usuário mais avançado você vai aprender a usar ela direitinho. Aqui nesse caso não precisa, ok? Então vamos desativar ela. E isso é uma dica para você fazer com todos os efeitos que você for criar, principalmente esses mais simples. Já desativa a compressão de início, tá? Então segue meu mouse aqui, ó. A gente vai vir aqui em cima em Project, ok? E vamos em Properties, né? Que significa propriedades. E aí ele vai abrir as propriedades desse projeto que a gente está criando. Aqui nós vamos nessa aba aqui que chama Compression, que é exatamente a compressão, clica nela. No Default Compression Method, que seria, né, um método de compressão principal, o padrão, ele está como automático. Então a gente vai clicar aqui e vai selecionar None, ok? Clica no botão azul aqui escrito Done e agora a gente já pode, né, jogar a nossa imagem aqui dentro. Agora vamos pegar a nossa imagem e para isso eu vou apenas arrastar ela aqui para dentro do meu Spark, tá? Então eu tô com ela aqui aberta, ó, em PNG. Eu vou clicar, segurar e arrastar aqui para essa parte, ó. Acompanha meu mouse ali, onde tem os assets, para ela ficar disponível para a gente usar no nosso projeto, ok? Então botamos ela aqui, agora a gente pode usar lá no projeto. Agora uma coisa que eu gosto de fazer também é mudar o tamanho do simulador ali para ficar mais parecido com o tamanho de Stories. Ele tem algum bug aqui que ele sempre coloca ali, tipo o iPhone 13 com esse tamanho, mas quando a gente vai usar não fica assim, tá? Então eu gosto de sempre apertar aqui, ó, nesses três risquinhos, vir aqui em iOS Devices, deixa eu até tirar a minha cabeça daqui, ó, e eu coloco iPhone SE, que é o que fica com o tamanho de Stories mais certinho, ok?
Então eu recomendo que você use esse aí também. Tudo preparado, podemos começar. Eu já ensinei várias maneiras de criar moldura aqui no canal e hoje eu vou ensinar uma diferente de todas aquelas que eu ensinei, tá? Então se você já viu aquelas lá, vê esse aqui também que você vai aprender uma coisa nova hoje. Vamos criar um objeto que é o objeto que vai ter essa imagem, né, que a gente criou. Eu criei ali no Photoshop, mas você pode ter criado onde você quiser. Essa imagem ela vai ficar num retângulo, ok? Então eu vou vir aqui, ó, na minha cena, aqui onde eu estou girando meu mouse, vamos clicar com o botão direito, adicionar objeto, né, add object, e vamos aqui inserir o retângulo. Então, automaticamente ele vai criar um canvas e vai criar um retângulo, que é um objeto 2D dentro do nosso projeto. Agora, a gente precisa fazer com que este retângulo fique na parte de baixo da nossa tela, vou até aumentar aqui para vocês verem, fique na parte de baixo, e quadrado, ok? E sempre seguindo o tamanho da tela. Para isso a gente vai ter que usar um pouco da lógica de programação aqui dentro do Spark, mas pode ficar tranquilo que não tem nenhum código. É tudo aqui clicando e arrastando. Se você prestar atenção bem direitinho, não vai pulando para frente, que eu vou explicando tudo. Nada que eu falo aqui é inútil, ok? Então segue o que eu estou falando. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no nosso retângulo. Então, quando a gente clica nele, a gente libera as opções aqui, né? E vamos selecionar primeiro aonde o nosso retângulo vai ficar grudado. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo no canal só sobre pinning. Pesquisa lá. Pinning, Spark AR, Kevin, que você vai achar esse vídeo. Mas aqui, ó, onde eu tô com o mouse, a gente tem a opção de pinning, que é onde a gente quer grudar o nosso objeto. E eu quero grudar ele embaixo. Então, eu vou ativar aqui, ó, a setinha para baixo e vou desativar as outras, ok? Aí ele vai grudar embaixo, mas a gente vai ter que posicionar ele ainda. Agora a gente tem aqui, ó, width e height, que seria comprimento, né? O width, então, é o tamanho dele na horizontal, e o height seria a altura, que é, né, o tamanho na vertical. No width, eu vou colocar aqui, né, sempre que a gente clica no botão aqui, ó, ele me dá essa opção. Vocês viram ali, ó, agora parou de aparecer, mas ela aparece ali, que é a opção de Fill Widget. O que significa isso? Significa que ele vai pegar o tamanho todo da tela sempre, 100% da tela. Então eu vou clicar aqui, clicar de novo, olha lá, Fill Widget, beleza, ele vai ficar no tamanho horizontal da tela. Só que para a gente ter um objeto quadrado, o tamanho do comprimento, né, na horizontal e na vertical tem que ser o mesmo. Só que aqui o Spark só dá para a gente a opção de seguir a altura da tela. E aí vai ficar um retângulo em tela cheia, que não é o que a gente quer. A gente quer que tanto a altura quanto o comprimento sejam iguais. E para isso a gente vai ter que usar a lógica de patches aqui do Spark. Então vamos lá. Até me botei aqui para cima para não atrapalhar. Para abrir o nosso sistema de patch, você pode apertar no seu teclado Ctrl Alt e P, ok? Aí ele vai abrir aqui embaixo, ou você pode vir aqui em Window, não, em View, e aí ele vai ter a primeira opção aqui, ó, Show Patch Editor, que é aqui embaixo, onde a gente vai fazer a nossa programação, ok? Então, primeiro a gente precisa pegar os valores aqui, né, para colocar no nosso retângulo. E esse valor seria o valor de tamanho da tela. Por que a gente não pode simplesmente ir lá e colocar um valor? Porque os celulares têm tamanhos de telas diferentes, então esse valor tem que ser dinâmico. Para cada celular, ele vai mandar o tamanho da tela para a gente e o nosso retângulo ali, ele vai se adaptar a esse tamanho, ok? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na nossa cena e a gente tem esse item aqui que chama device. Device significa dispositivo em português. E quando a gente clica e arrasta ele aqui para baixo, para o nosso Patch Editor, a gente tem acesso a várias informações do dispositivo que a gente pode usar como a gente quiser. E uma dessas informações, como você pode ver aqui, ó, é o Screen Size, ok? Se você não sabe dar zoom aqui, ó, você segura o Ctrl e gira a bolinha do mouse, ok? Olha só, Screen Size, que é justamente o tamanho da tela. E é este valor que a gente vai usar. Então você pode ver que quando eu clico aqui no Screen Size, ele me dá o valor de X, que seria a horizontal, e o valor de Y. Aqui a gente só vai usar o de X, que é o da horizontal. Então, eu não preciso dos dois valores, eu preciso de um só. Então a gente vai puxar um patch aqui. Então eu clico e arrasto, aí ele vai abrir para mim a janelinha de patches, né? Onde eu posso simplesmente escrever o nome de um patch e ele vai aparecer para mim. Então só vou me diminuir aqui para atrapalhar menos. Puxei aqui, vou escrever unpack.
esse Unpack, ele divide valores aqui, como por exemplo de Vector2, que é XY, em um só. Ele deu erro aqui porque ele vem como 3, tá? Mas você clicou nele, aqui embaixo, ó, Vector 3, clicou, vai para 2, dá play de novo, e você vê que o erro some. Aí agora, ó, ele permite que eu pegue apenas o valor de x, ok? Então, vamos pegar nosso retângulo lá de novo, ó, selecionei ele aqui, ó, do lado da minha cabecinha aqui, ó. Selecionei ele e vamos pegar aqui primeiro o valor de widget, só para a gente testar, que é o valor horizontal, né? Então peguei aqui, ó, ele está em 375. Por quê que ele está em 375, mesmo sendo, né, o tamanho da tela toda? Tanto que se eu botar aqui o valor de x aqui, ó, ele vai ficar o dobro do tamanho. Porque aqui a gente tem que considerar também a escala, né, que ele está sendo renderizado lá na hora. E o Spark dá esse valor para a gente também aqui, ó. Então ele tem o Screen Size e o Screen Scale. Quando a gente divide um pelo outro, a gente tem exatamente o tamanho dos objetos 2D aqui do Spark. Então eu vou puxar aqui do Screen Size, ó. Puxei, cliquei, arrastei, puxei. E vou colocar um Divide, ok? E vou pegar o Screen Scale e botar como segundo valor aqui, ó. Agora ele está dividindo o valor do tamanho da tela pela escala da tela. E vou jogar aqui no lugar do meu Unpack. Agora sim, você pode ver que ele está 375, que é o tamanho ali. Então agora, se eu pegar aqui no height, que seria a altura, eu posso puxar o x também. E agora, olha lá. Agora eu tenho um retângulo quadrado, ok? Agora a gente só precisa posicionar ele na tela. Então aqui em cima, ó, com o meu retângulo selecionado, você pode ver que tem alguns quadradinhos aqui que são opções de alinhamento. Então eu posso pegar a terceira opção aqui, que é a opção de alinhar embaixo. Peguei ela e aqui do meio a gente tem, né, a opção de alinhar no meio na parte horizontal. Então eu vou pegar ela e agora sim ela está posicionada corretamente. E se eu mudar o tamanho da tela aqui, por exemplo, o iPhone 13, olha só, ele já vai ficar automaticamente embaixo. Então é assim que eu falei para vocês que eu ia ensinar uma coisa nova. Agora vocês sabem como botar um retângulo quadrado aqui com o pinning funcionando certinho, beleza? Agora a gente vai colocar a imagem nesse retângulo. E para isso, a gente precisa criar um material para ele, ok? Então você vê que com ele selecionado, a gente tem todas essas opções aqui e logo abaixo a gente tem a opção de Materials ou materiais e um botãozinho de mais, tá? Como ele não tem nenhum material, quando a gente clicar aqui ele vai criar um material novo, igual aconteceu ali. E o material é o que define o visual de um objeto dentro do Spark. Então, pode ver que lá onde estava a minha imagem ali, ó, embaixo apareceu o material. É ele que a gente vai editar, tá? Então eu vou clicar nele aqui. E aí, lá as opções que era do retângulo, agora são as opções do material. Eu vou clicar duas vezes no título para mudar o nome e vou chamar de moldura, ok? E agora a gente vai vir aqui em cima, ó, no Shader Type, ele está como Standard, ou seja, ele está reagindo à luz da nossa cena e etc. Não é isso que a gente quer, então eu vou vir aqui e vou mudar para Flat, ok? Então mudei para Flat, o Shader Type, agora ele não vai reagir à luz. É melhor para quando você precisa usar coisas em 2D, ok? Agora aqui embaixo nós temos a cor, não mexe, deixa branco. E depois nós temos a opção de Texture, que seria a textura, que é a mesma coisa que imagem. A gente vai selecionar e vai selecionar ali a base moldura, que é o arquivo que a gente criou ou que você criou aí. E aí a gente já tem a moldura praticamente pronta, ok? Como a gente vai fazer o efeito de confete, e pode ser que você queira colocar um retouch, alguma coisa, outras coisas que você aprendeu em outros tutoriais, não esquece, tá, de desativar essas duas opções aqui no material, Advanced Render Options, desativa, para você não ter nenhum problema. Não vou explicar nesse vídeo, mas já tem vídeo no canal explicando o que é o Advanced Render Options. Caso você tenha interesse, vai lá, dá uma olhadinha. Tá achando esse tutorial muito difícil? E se eu te falar que tem uma forma muito mais rápida de fazer isso? É, isso mesmo. Se você for assinante do meu clube de membros, que tá aí, ó, R$ 15 por mês. E você consegue até mais barato se fizer no plano anual, ok? Você vai ter acesso a um monte de blocks, que a gente chama, que são como se fossem templates de Spark que você pode jogar dentro do seu projeto. E eu fiz um especialmente para esse vídeo, para fazer esse tipo de moldura aqui, tá? Então, olha só como é bem prático de usar. Você vai ter acesso ao Discord, onde você vai ter os arquivos lá, né? E você vai ter um arquivo como esse aqui, ó. Clicou, arrastou, ok? Pode ver que ele aparece aqui, ó, como blocks. Você vai arrastar para dentro da sua cena e, pá,
Vamos arrastar direito aqui, que eu arrastei meio nada a ver. Aí, ó, arrastei para lá. E aí, aqui do lado você tem as opções para editar ele. Então, aqui a imagem moldura, aquela imagem que a gente criou antes, é só você vir aqui e selecionar ela aqui. Além disso, você pode ativar e desativar os confetes e mudar a cor deles por aqui direto. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, laranja e verde, olha só, ele já vai mudar os meus confetes para essas duas cores, ok? Então, é exclusivo, né, para quem é assinante do Clube de Membros. O link tá embaixo na descrição ou kevin.com.br/membro, caso você, né, esteja só ouvindo aí, etc. Fica com isso na sua cabeça. Mas você não precisa disso para fazer, né? É só uma alternativa para ficar mais prático. Então vamos voltar para o tutorial, que agora a gente vai fazer a parte das partículas. Vamos adicionar agora aquele efeito das partículas caindo, né, como se fosse confete, ok? É muito mais simples do que parece. Então, primeiro eu vou aqui, ó, na minha cena, vamos clicar com o botão direito, do mesmo jeito que a gente adicionou o retângulo, a gente vai adicionar um aqui que se chama Particle System, que é o sistema de partículas do Spark. Vou selecionar ele, ok? E vamos posicionar ele logo aqui em cima do nosso projeto, ok? E vamos configurar ele aqui do lado. Eu já tenho vários tutoriais de partícula aqui no canal, então não vou explicar item a item. Se você quiser, tem um vídeo que chama vídeo de folhas caindo lá, eu explico muito legal esse sistema de partículas, você vai lá dar uma olhada. Aqui eu vou falando mais por cima, ok? Então, primeiramente, eu vou vir aqui na rotação do nosso sistema de partículas e no valor de x eu vou colocar em 180 para virar ele para baixo, ok? Agora você vai ver que ele está jogando aqui para baixo. Então, você arrasta aqui para cima mesmo, tá? E mira para baixo. Agora a gente vai aqui embaixo no tipo do emissor, né, que ele está como ponto, ou seja, as partículas saem de um ponto específico, a gente vai mudar para ring, para ele sair de um anel, ok? E aí a gente tem o tamanho aqui desse anel, eu vou colocar em 0,6 e 0,6, ok? Aí ele vai sair bastante aqui, ó. Tá vendo que ele formou um anel aqui em volta, bem legal. Pode até jogar um pouco mais para cima, se quiser, que talvez fique um pouco melhor. Vou mudar aqui meu preview estático que está me irritando, aquele ali, ok? Agora, a gente vem aqui no Space, né, que está o Word, a gente vai botar local, ok? No bitrate, a gente vai mexer e vamos colocar 25, acho que, não, vamos colocar 15, porque a gente vai criar outro depois, ok? Aí aqui embaixo o Speed, que é a velocidade que ele joga as partículas, eu vou colocar 0,1, ou seja, metade, aí elas vão cair, mas ele está aqui com 40%, né, de variação, então tem umas que vão ir mais rápido, outras que vão ir mais devagar e etc. Aqui embaixo em Warm Up, a gente já vai colocar 10, ok? Isso aqui é o tempo que você quer que comece, então ele já vai começar com partícula na tela, não vai começar a cair toda vez que a gente abrir o filtro. Aqui embaixo a gente tem a escala, eu vou colocar em 0,05 e aqui a variação eu vou colocar em 30%, ok? Então ele vai ficar 30% maior, 30% menor, de maneira variada. O lifespan, que é o tempo que uma partícula fica viva, eu vou colocar aqui uns 7 segundos, acho que é um valor bom, vamos ver. Aí a gente já consegue ver elas caindo, ok? Acho que dá até para a gente aumentar a escala aqui. Vou colocar em 8. 0,008 ou até um pouquinho maior, 0,01, acho que vai ser bom mesmo, vai? Vamos deixar então 0,01. Beleza, agora a gente vai vir aqui nessa opção que é a Billboarding. Vamos desativar ela, ok? Porque a gente vai fazer o nosso objeto girar, né? Ele vai ter uma certa lógica. E aqui pode colocar valores aleatórios, tá? Vou colocar, ó, 30, 40, 27, 21, 38, 45. Agora você vai ver, ó, que elas já estão caindo, girando. E a gente aqui também pode pôr na rotação também vários valores aleatórios, ok? Que a gente quer que fique bem aleatório mesmo. 40, 22. Olha lá, ó. Agora elas já estão caindo, girando. Consegue ver? Olha só que legal, já está ficando bem legal, ok? Agora, né, a gente vai vir aqui em
materiais e vamos criar um material para nossa partícula. Então vou clicar aqui, ó, Create a New Material. Ele já apareceu um novo material ali para gente, que eu vou clicar 2 vezes nele e vou chamar de vamos chamar de confete. Confete 1, que a gente vai criar 2 cores de confete, ok? Agora, aqui nas configurações do nosso material, a primeira coisa que eu vou fazer é ativar essa opção aqui que chama Double Sided, ok? Então ativou ela, agora a gente vai ter cor dos 2 lados da nossa partícula, você vai ver que parece até que aumentou o número de partículas, mas é porque quando ela virava de costa antes ela sumia. Então ativando essa opção ela aparece dos 2 lados. Lá em cima a gente vai escolher a cor primária, né? Então eu vou colocar aqui um azul, pode ser esse azul aqui, ok? E aqui embaixo a gente vai colocar essa opção aqui, ó, que se chama Emission, que é para dar uma luz, para dar mais brilho para a nossa partícula, mas você pode configurar como você quiser. Então aqui no Emission eu vou botar um azul também, ó, e vou subir um pouco aqui, ó, para ele dar um brilho, tá vendo? Mas ainda continua, né, com o efeito ali de várias variações de cores, algumas mais escuras, algumas mais claras, que elas estão refletindo a luz da nossa cena, ok? Então aqui já tem um sistema de partícula, mas a gente pode agora criar mais uma variação. Uma coisa aqui, né, ele está passando na frente da nossa moldura. Não é isso que a gente quer. A gente quer que fique atrás. Então, aqui na minha cena, ó, eu vou clicar e arrastar para cima do canvas, aqui, ó. E agora sim, ele vai ficar por trás. Lembrando que isso só vai funcionar se você desativou as opções de Advanced Render Options naquela hora. Agora vamos criar mais uma variação. E para isso a gente vai duplicar essas partículas que a gente fez. Então eu vou vir aqui, ó, nessa minha partícula, vou clicar com o botão direito do meu mouse e vamos na opção aqui, ó, Duplicate. Ok? Aí agora a gente tem 2 sistemas de partículas. Aí para eles não ficarem caindo no mesmo lugar, eu vou pegar aqui em cima a ferramenta de girar e vou girar aqui um pouco, ó, no eixo verde, né, que seria o eixo X, para a gente ter elas mais separadinhas, ok? E vamos criar um material novo com outra cor. Então aqui no meu confete 1, eu vou duplicar esse material também. Cliquei com o botão direito, Duplicate, aí ele criou confete 2, tá? E antes da gente mudar ele, eu vou selecionar a nossa segunda sistema de partículas e vou mudar o material dela aqui para o confete 2, ok? Agora a gente abre ali as configurações e eu vou usar aqui um amarelo para ficar melhor para a gente visualizar, tá? Então, botei o amarelo aqui e não esquece de mudar na emissão também, né? No emission, botar um amarelinho aí, ou até um laranja, né? Para ter um brilho interessante, um brilho legal aí. E tá pronto o nosso efeito aí de santinho de político com confete caindo, que ficou, na minha opinião, muito legal. Eu espero que você tenha gostado. Se você conseguiu criar, manda para mim depois os que você fez, que eu quero dar uma olhadinha. Não se esquece que eu tenho o bloco lá no Clube de Membros, você pode assinar aí, o link tá na descrição. Não esquece também. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, deixa a sua sugestão para próximos vídeos aí embaixo também. Muita gente só manda dúvida, aí parece que eu não ensino direito. Então deixa um comentário legal aí se você conseguiu e se inscreve no canal se você não for inscrito. A maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então eu peço para você, é gratuito, só clicar no botão de se inscrever aí e eu espero te ver num próximo vídeo, beleza? Então é isso, falou e até mais.